Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez. Eu sou Milena e eu estou aqui com a Amélia. Diga oi, Amélia. Oi, oi! E hoje nós estamos aqui para o terceiro episódio do Berlindas Podcast. E este episódio se chama Sorria, você está no capitalismo. O que a gente quer dizer com isso? O assunto começou a partir de um texto que se chama A Sociedade do Cansaço. Esse texto é de 2015, de um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que se chama Byung-Chul Han. Espero ter falado o nome dele corretamente. Mas o que este filósofo tem a nos dizer e que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje? Bom, estamos agora na nossa segunda temporada da pandemia, né? Segunda temporada de quarentena, de lockdown, e talvez você já tenha ouvido falar em positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? A gente entende a positividade tóxica como aquela obrigação de você ver o lado positivo, de você descobrir coisas boas no que acontece de ruim ou de difícil. E aí você é obrigado a achar que está tudo bom. E o que acontece quando a gente tem raiva, tristeza, decepção? Vai para onde esse sentimento? Exatamente, essa obrigação de estar bem, de estar produtivo durante uma situação pandêmica, como a que nós estamos vivendo há mais de um ano. E é justamente isso que esse texto fala, que nem toda doença, nem todo adoecimento, ele vem de situações negativas, ele vem do negativo, do estranho. Positividade também pode causar um adoecimento. O excesso de positividade também é motivo para doenças. Porque é uma negação do negativo. Exatamente, é a supressão do que você está sentindo, né? Somos obrigados agora a não estarmos tristes e seguirmos a nossa vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Essa é a positividade tóxica que a gente quer começar a discutir aqui. E esse texto também traz um ponto muito interessante, que é uma comparação entre virtualidade e viralidade. Ou seja, o virtual também é viral. Além de estarmos lidando com um vírus real, né, que não é uma gripezinha, que não é imaginário, um vírus que está infectando as pessoas e tornando-as doentes, também temos um vírus da virtualidade, que é esta obrigação que se estabeleceu no último ano de estar online, disponível, trabalhando, produzindo e como isso tem nos afetado. Inclusive, você retratar ali os seus momentos de lazer, o seu autocuidado. Então, é o pessoal fazendo yoga, ginástica, máscara de beleza. Então, é o trabalho, a produtividade literal mesmo do capital, né, de produção. E a produtividade, como é que a gente pode chamar? Estética, física, A de produtividade lazer. invadindo as suas horas de lazer, né? Quem não sentiu a obrigação, ou não diria obrigação, mas quem não sentiu um impulso um pouco forçado, né? Um impulso causado pelos demais, pelos amigos nas redes sociais, para fazer realmente 10 mil cursos durante a pandemia, se reinventar, começar hábitos saudáveis, cozinhar, mudar a dieta, Aprender idiomas. tudo, né? Essa necessidade de ficar produzindo em meio a um momento de tristeza, um momento que não é fácil para gente. Como se tivesse que aproveitar o tempo, como se fosse um tempo livre que não pode ser livre, ele tem que ser aproveitado. É a lógica do capital invadindo, como sempre, isso não é novo, mas é a lógica do capital incrementada pela pandemia. Sim. Se é que Lembrando podemos... que nem todo mundo teve essa chance, né, de ficar em casa. A gente está falando aqui de um ponto muito privilegiado, mas quem teve essa chance de ficar em casa teve que lidar com isso, sim, com essa cobrança social para produzir no ócio. Esse texto ele é interessante porque ele é também profético, fala que a virtualidade é uma viralidade. E uma das primeiras
frases do texto é que, assim, não estamos mais enfrentando uma pandemia de doença física, lembra? Ele fala, não estamos Sim, o texto enfrentando é um de vírus, uma 2015, né? bactéria. Mal sabia ele. Assim, é um texto profético, o que nos traz a questionar a viralidade efetiva, né? Temos um vírus, mas essa virtualidade cada vez mais necessária e mais rotineira, criancinha na escola no Zoom, trabalho no Zoom. Sim, a vida está no Zoom, né? Aliás, no início da pandemia, na primeira temporada, né, disso que nós estamos vivendo, eu li muito sobre isso também, um novo termo que surgiu, que é a questão da fatiga do Zoom. Quem não sentiu isso, que é justamente as horas que você passa no mesmo ambiente virtual, independente da situação social, porque você usa o mesmo ambiente virtual para estudar, trabalhar, socializar com amigos, enfim, você está sempre ali se expondo numa câmera, se vendo também, né? Essa questão de ficar online, na câmera, exposto, causa sim um estresse e um tipo de atividade cerebral que nós não estávamos acostumados. Então, é um novo vírus também, essa questão da virtualidade. Tanto que algumas empresas como o Citibank, isso foi uma notícia dessa semana do New York Times, o Citibank teve essa ideia de começar sextas-feiras fora do Zoom. O que eles querem com isso? Eles querem, né, agradar os empregados, que é isso que toda grande corporação quer, e dar aí essa colher de chá de uma vez por semana as pessoas conseguirem trabalhar de casa sem a necessidade de estarem se expondo, se colocando nesse ambiente online virtual que é o Zoom. Olha isso, gente, a que ponto chegamos. Nessa notícia tem uma frase interessante, assim, que essa atividade online, ela requer músculos intelectuais diferentes. Então, estar presente numa reunião, sentado lá com outras pessoas, é diferente de estar online, por razões óbvias, mas também porque o tipo de atenção, a forma como você se coloca, espaço sensorial, enfim, exige uma outra atividade cognitiva, assim, é um outro tipo de atividade, né, mental. Sim, atividades que nós não tínhamos desenvolvido como sociedade até então, né? Então, mais uma vez, amigos ouvintes, que estão nos escutando nesse momento e que têm que trabalhar e produzir durante a pandemia, não tá fácil, a gente entende, a gente está aqui discutindo isso. Até porque nós estamos gravando esse episódio agora na última semana de março, em que o Brasil atingiu aí recorde seguido de recorde. Nós passamos primeiro das 3.000 mortes diárias e agora já estamos chegando perto de 4.000 mortes. E você tem que lidar com isso e continuar produzindo e seguir a sua vida, né? Eu acho que é isso que esse texto e que essa reflexão que a gente está tentando propor aqui traz dessa positividade e mais dessa produtividade tóxica. Cadê o momento de reflexão, de recolhimento, de realmente aceitar e entender que esse momento, como sociedade, né, é um momento novo, é um momento de luto, é um momento de fraqueza, realmente as pessoas têm o direito de se sentirem tristes, mas isso ainda não foi naturalizado, né? As pessoas ainda não acolhem colegas que chegam e dizem, nossa, eu estou com depressão, ou eu estou com síndrome do pânico, ou eu não consigo produzir, eu não consigo trabalhar porque eu me sinto triste. Uhum. Pois é, esse já era um assunto polêmico, porque a gente sempre conversa sobre isso, quanto que saúde mental, ou a falta de saúde mental, digamos assim, né, um quadro clínico é alvo de preconceito. Não só a gente fala, isso é sabido, né, que depressão é frescura, que as pessoas querem te incentivar, né, não fica assim tão triste, tenta se animar. Não Sim, tem cabimento falar isso, né? isso muda todo o seu quadro clínico, né? Se alguém falar, não, não fique triste, veja o lado bom da vida, você está vivo, saia dessa cama, dê uma volta. Invalida os sentimentos, a condição da pessoa, ela se sente mais, sim, mais horrível ainda. Pessoas ansiosas, né, ou com síndrome do pânico, vai, cria coragem, enfrenta, fica calma.
Enfim, não podemos fazer isso com as pessoas. Tem uma questão da medicalização e de diagnósticos à torto e direito, mas isso fica para um outro momento. Mas a questão é que é um momento muito delicado em que estamos mesmo mais sensíveis, passando por esses lutos reais de pessoas que a gente perde e da nossa vida que se formou. Então, a mudança de hábito mesmo, de ir trabalhar, não vou mais trabalhar, estou em casa, ou a perda do emprego, que também é um luto, né? Pessoas que Sim. perderam o emprego por causa da pandemia, negócios que quebraram, enfim. Sim, e eu acho que essa invalidação da doença, às vezes, também vem do próprio adoentado, da própria pessoa. Explico. Já ouvi muitas vezes de pessoas deprimidas, né? Diagnosticadas com depressão, com síndrome do pânico, com o distúrbio da ansiedade, que elas buscam ou que elas esperam um dia parar com as medicações, por exemplo. Então, eu acho que isso realmente é um reflexo do preconceito que a pessoa sente de não ser aceita, né, por aquela condição psicológica que ela tem, e ela pensa que para ela se curar, para ela voltar à normalidade, talvez, né, o que a sociedade exige como normal, ela tem que parar um dia de tomar seus remédios para o seu tratamento. E por que que a gente É, aceita isso, ouvir isso da boca de uma pessoa deprimida ou com ansiedade, sendo que para outras doenças isso não faz sentido nenhum. o diabético, desencana disso aí, não fica bem preocupado com a sua insulina, com a hipoglicemia, Exato, você tem que parar com esses remédios, isso não está te fazendo bem, né? pessoa com pressão alta, não, a gente não fala isso, né? Desencana desse remédio aí, não Exatamente, e o precisa. próprio doente também não fala isso, né? Porque ele aceita a condição dele. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho aí, uma discussão realmente muito longa de aceitar não só esses momentos de tristeza, mas essas condições psicológicas que nos colocam nesse estado mental de depressão, de ansiedade, de outros transtornos. E vamos lembrar aqui que a gente sempre faz o contraponto. O foco não é o indivíduo, a gente não pensa o indivíduo descolado da sociedade. Então a gente tem que lembrar que a nossa sociedade há muito tempo está doente. A sociedade capitalista, ela funciona de um modo doentio. E não são as pessoas sozinhas, descoladas dessa sociedade que adoecem. Muitas vezes é a sociedade doente que adoece a pessoa também. É uma consequência do funcionamento social, não é só neurotransmissor, também, mas também a sociedade com toda a desigualdade, injustiça, violência. E agora é uma sociedade literalmente doente, porque é uma pandemia, as pessoas estão doentes fisicamente e agora mais ainda mentalmente. Sim, é muito bom que você trouxe esse ponto, Ou melhor, porque num outro artigo da BBC, amamos a BBC, se alguém da BBC quiser patrocinar a gente aqui, obrigada, a gente agradece. agradecemos. Mas um estudo preliminar trouxe justamente esses números, esse olhar para essa expectativa que nós tínhamos como sociedade, que durante o lockdown, a quarentena, e durante o primeiro ano de pandemia, muito provavelmente os números de depressão e até mesmo de suicídio, eles se elevariam muito. E ao contrário do que todo mundo esperava desse senso comum, o que a BBC traz nesse artigo é justamente o contrário, que esses números, apesar de ter havido um pico aí lá em maio de 2020, logo após esse período inicial, os números se mantiveram muito estáveis. Segundo este estudo, os números de depressão e até mesmo de suicídio não aumentaram ainda. Por que que eles não aumentaram? Segundo esse mesmo artigo, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar e de ser resiliente. Porém, esse estudo foi realizado através de telefone, ligações telefônicas e e-mails, porque, obviamente, estávamos em um período de lockdown, de quarentena, e o contato social foi restringido, né? Então, eu acho que ainda tem dúvidas aí no ar. Será que realmente o ser humano se adaptou? Será que as pessoas não foram tão honestas nas suas respostas? Ou também existe esse momento de saber separar o quadro clínico do sentimento, porque muitos especialistas falam que é normal a gente se sentir mais triste
um pouco desmotivado nesse quadro pandêmico, neste mundo pandêmico que nós estamos vivendo agora. E para evoluir disso, de um sentimento para um transtorno psicológico, para um diagnóstico, precisa realmente de uma análise mais específica, né, de especialistas. Então, a gente realmente não sabe. Esse é um dos desafios também da pandemia e do lockdown, do distanciamento, de conseguir se relacionar e trabalhar e existir nessas novas condições, que são também uma contradição com o ritmo do capital, porque essa produtividade, essa cobrança de trabalhar o tempo inteiro, estar disponível por telefone, e-mail, produzir. Isso entrou agora num outro ritmo, né? Assim, porque não tem como efetivamente, em muitas áreas, em muitos empregos, você trabalhar tanto e produzir tanto, porque você está em casa ou distante, ou enfim. Realmente exige uma nova forma de ser, como é que a gente vai se adaptar? E é interessante, porque surge um freio aí frente ao capitalismo. Muitos argumentos contra o lockdown são econômicos, do tipo, não, mas a economia não sobrevive. E as pessoas? Isso expõe mais uma vez a crueldade, a desumanidade do capitalismo, porque, não, para o sistema permanecer, continuar, não colapsar, as pessoas têm que trabalhar, a economia tem que girar, mas as pessoas vão morrer. E aí parece que isso é secundário diante da economia, né? E é essa é a grande crítica, uma das grandes críticas ao capital, de que o sistema está acima das pessoas. Sim, e justamente nesse sistema também tem aquelas pessoas que são mais afetadas. Alguns números preliminares também mostraram que as pessoas mais afetadas foram justamente os profissionais da saúde, mas também as mulheres, que sempre tiveram a sua dupla, tripla jornada, e agora elas estão lidando com essa jornada de responsabilidades domésticas, responsabilidades maternas e responsabilidades profissionais, tudo ao mesmo tempo e agora. Pensa numa mãe trabalhando a partir de casa, com seus filhos em casa também, com as escolas fechadas. Então, o adoecimento de certas pessoas e de certas classes nesse sistema é muito mais prejudicial, é muito maior do que outros. Mas isso não é levado em consideração, né? Porque quando a gente olha o sistema, é um só, é um todo, é uma economia que precisa girar. É um ponto muito válido esse. E com isso, eu acho muito importante a gente seguir verificando, checando os amigos. Eu acho, você tá bem? É uma pergunta redundante nessa segunda temporada de 2020, segunda temporada de pandemia. Eu acho que a gente realmente tem que dar o espaço para a pessoa se abrir e perguntar como você está. Essas mães, esses amigos que estão tendo que produzir e trabalhar de casa na pandemia. Eu vi alguns amigos nessa última semana, né, com esses acontecimentos, postando stories, realmente se expondo, perguntando se outras pessoas também estavam se sentindo assim. É estranho porque a pessoa sabe que tem algo de errado, mas mesmo assim ainda tem aquela dificuldade em assumir, olha, eu estou triste, né? Do tipo, olha, eu senti que tem algo estranho, algo errado, mais alguém está se sentindo assim, mais alguém não está conseguindo produzir. Gente, vamos assumir, olha, estou triste, não estou legal. Mais alguém? Vamos se apoiar, vamos conversar sobre isso, vamos acolher este momento, essa tristeza, para poder passar por isso, né? Porque quando a gente fica evitando esses sentimentos, essa negatividade e tenta ficar nessa positividade o tempo todo, ela se torna tóxica. Isso chega no consultório também, chega na clínica. Algumas pessoas que eu atendo. Eu acho que você tem que falar que você é psicóloga, porque a gente não falou isso. Eu sou psicóloga, para quem não me conhece pessoalmente ainda, eu sou psicóloga e eu atendo no consultório virtual no momento. Às vezes a terapia acaba virando um acolhimento e um desabafo, porque a questão da pessoa é: perdi o emprego por causa da pandemia. Estou buscando, mas não consigo. Não tem, assim, muito o que dizer além de acolher e falar: olha, você faz o possível, você faz a sua parte, mas o mundo está desse jeito e é lamentável. Estamos todos mal. Os desgastes nas relações, quem passa muito tempo junto em casa também,
É uma convivência intensa diante de problema e com problemas objetivos causados pela pandemia, então o clima tá difícil para todo mundo. É isso, chega no consultório e muitas vezes o nosso papel é mais de acolher e falar, o mundo vai mal, Sim. mais do que ficar fazendo a pessoa, não, tente isso, tente aquilo, reaja, não é por aí. Até porque a gente não sabe, esse mesmo artigo da BBC que a gente já citou aqui, como ele traz essa explicação de que os números de casos de depressão e até mesmo suicídio não aumentaram por conta dessa resiliência humana que conseguiu se adaptar a este primeiro ano de pandemia, por mais que isso possa ser verdade, seja uma hipótese, nós não sabemos como será daqui para frente, né? A gente está no segundo ano de pandemia. Então, será que essa resiliência vai durar e até quando? E eu queria compartilhar uma curiosidade, para quem não sabe também, eu moro na Alemanha, desde ontem, finalzinho de março, né? Agora, a gente estava em lockdown de novo, né? Só mercado, farmácia, coisas essenciais abertas. Agora, aos poucos, as coisas estão abrindo, mas cheias de limitações. E os salões de cabeleireiro reabriram, os centros de estética, enfim. Só que agora você tem que ir ao cabeleireiro com o teste negativo feito naquele dia. Você tem que fazer um teste de corona e apresentar lá no salão. O salão, ontem eu encasquetei que eu queria cortar o cabelo, e aí surgiu essa questão aí do teste. E o salão que eu vou, eles tinham lá um autoteste que você compra e faz ali na hora, leva uns 15 minutos e tá pronto. É uma loucura, né? Você vai cortar o cabelo, você tem que fazer um teste de corona. Ao Mais mesmo uma tempo é bom você adaptação, né? mais uma adaptação. As funcionárias, elas são cabeleireiras, elas estão lá me ajudando a fazer o teste, que loucura. Mas também me senti segura, assim, falei, que legal, pelo menos eu sei que todo mundo que entrou neste salão fez o teste, não sei. E as pessoas podem trabalhar, né? O capitalismo precisa girar, né? De certa forma, enquanto a sociedade for capitalista, a gente tem que fazer ele funcionar mesmo, né? Mas eu achei muito curioso isso. Alguns lugares, então, estúdio de tatuagem, algumas lojas. É isso, você vai ter que apresentar o teste para ir para os lugares. Mais um ponto de resiliência, né? Mais uma adaptação que a gente vai ter que passar, que está começando agora em 2021 e a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Faltou um parênteses, acho que é legal falar, né? Você é obrigado a apresentar testes em alguns lugares, mas também existem testes gratuitos. Todo cidadão aqui, pelo menos em Berlim, não sei se é na Alemanha inteira, tem direito a um teste gratuito por semana. Não é nada de outro mundo te obrigar a apresentar um teste, você tem direito a um teste gratuito. E voltando no que você falou, já desde o comecinho da positividade tóxica, dessa resiliência que a gente tem que se adaptar, então tem essa frase que eu gosto muito, que é assim, a resiliência foi apropriada pelo capitalismo. Olha só. Resiliência é positiva, é legal, mas aí ela meio que entrou na moda também. E isso é ótimo para o capital, porque aí você pode suportar qualquer coisa e tem que ser resiliente. Então, para esse sistema, e a gente tem que ceder a isso, esse se entregar, digamos assim, né, e ter que lidar com isso, ter que superar, virou resiliência. E é um prato cheio para o capital, né? Que ótimo, as pessoas agora elas acreditam que elas têm que ter essa capacidade, que elas têm que superar, enfrentar e tal. E é verdade, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo serve ao sistema também. Se você suporta tudo e se você enfrenta e supera tudo, qual que é o limite? O que passa a ser insuportável, o que não é digno à vida humana, o que não é justo? Sim. E fica então o questionamento, né? Até onde estamos sendo resilientes e o que é positividade já tóxica? Assim como a resiliência, a adaptação é uma coisa necessária. A gente tem que se adaptar para viver nesta sociedade, mas só se adaptar também é muito ruim, porque daí a gente acostuma com tudo, acha que tem que se encaixar em tudo, e se for assim, a gente nunca vai questionar a sociedade, nunca vai transformar. E com isso, chegamos ao final do nosso terceiro episódio do Berlindas Podcast. E fica aí o questionamento. O que é resiliência e o que é positividade tóxica? Dê sua opinião, curta, comente, compartilhe e vem com a gente para Berlinda.
Lembrando que agora estamos no YouTube, então você pode escutar no Spotify, pode... YouTube e no Instagram também. Não tem motivo para não Obrigada. ouvir. Vem com a gente. Obrigada por